Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou a professora e terapeuta Gláucia Mosconi. Estou aqui mais uma vez ao vivo, junto com vocês, dentro do projeto Renascer Interior, né? Trazendo mais uma vez uma live falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre o tema do Renascer Interior, que é o projeto, né? Que é esse renascimento, essa transformação, né? Todos esses aprendizados que a gente precisa ter, né? Para que a gente possa criar resiliência, superar os nossos obstáculos e fazer uma vida melhor. Esse é o assunto do projeto Renascer Interior, né? E eu vou dando uma introdução aqui, enquanto o pessoal não entra. Hoje a proposta das lives da quinta-feira, né, é a gente fazer uma parte prática. E o que seria essa parte prática? Seria eu, né, fazer junto com vocês uma elaboração, uma reflexão, que é mais ou menos o modelo que a gente faz em psicoterapia, que é como eu trabalho, né? Mas de uma forma bastante rápida e geral. Claro que aqui não é um setting terapêutico, lógico, né? Mas dá pra gente dar uns toques para vocês, vamos dizer assim, né? Para que vocês possam se observar, para que vocês possam detectar algumas questões, mesmo fora de terapia. E de alguma maneira, fazendo isso, vocês já estão modificando alguma coisa dentro de vocês, né? Porque vocês estão a olharem de uma forma mais profunda para suas coisas, e isso já vai fazendo uma grande diferença, né? Bom, a proposta de hoje, então, é falar sobre a parte emocional. Cada semana eu estou falando sobre um tipo de área da nossa vida. Semana passada foi o corpo emocional, o corpo mental ou a área mental, né? E eu trouxe as crenças como modelo para a gente dar uma olhada mais de perto. E hoje, no corpo emocional, eu trouxe uma questão que é a neurobiologia do medo, ou neurofisiologia do medo, para a gente ver por que a gente às vezes é tão tomado por esse medo, pela ansiedade, que também é medo, né? E por que a gente às vezes não tem esse controle, né, para poder dominar este medo e fazer diferente. E às vezes a gente tem. Então hoje eu vou falar para vocês como que isso funciona no nosso corpo físico, né, fisiologicamente, biologicamente, e vou também dar uma sugestão no final de como a gente faz, então, para dominar, né, melhor essas nossas emoções, nossos sentimentos. Essa é a proposta, tá? É isso. Vamos lá. Então, hoje, o nome da live de hoje é Emoções, o Estresse e a Neurobiologia do Medo. Quem ainda não entrou, quem está entrando, tudo bem, tá? Depois vai estar gravado, deixo lá no IGTV, todas as terças e quintas, todas as lives ao vivo que eu estou fazendo dentro do projeto ficarão gravadas lá no IGTV para vocês poderem assistir, compartilhar, né, com as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar desse conteúdo. Então vamos lá. Na verdade são lives aula, não são só lives, né? Hoje vai ser mais breve, eu só vou dar só vou olhar com vocês de forma bem rápida e depois a gente vai entrar no exercício, né? Proposto depois das lives de quinta, só para quem é novo aqui entender. Eu estou fazendo sempre eu sempre solto o exercício com afirmações, né? Que o pessoal fala que são afirmações quânticas ou afirmações positivas, né? Que servem para trabalhar a nossa mente e o nosso emocional, principalmente o nosso corpo mental, para que ele olhe de formas diferentes algumas coisas. Quando a gente fala quântico ou multidimensional, a gente está falando quando a gente fala a frase, a gente acionar ou ativar outras partes nossas que não são só o nosso corpo físico, né? Nem o emocional e mental, que também está dentro da dimensão física, mas a gente ativar essa conexão mais profunda com a alma, ativar essa conexão mais profunda com o espírito. E isso, gente, basta vocês se concentrarem, né? Fecharem os olhos, se concentrarem e
terem a vontade de fazer isso, é simples assim, tá? A frase é só um apoio para que vocês aprendam a fazer e depois criam suas próprias frases. Depois eu deixo um videozinho, depois de todas as lives de quinta-feira, eu deixo um videozinho como exercício para vocês fazerem na semana, né? Vamos lá. E dessa maneira, então, a gente vai seguindo, né, com o nosso projeto, que ficará até dia 30 de abril, não se esqueça, a gente tem bastante tempo. Quem começou a assistir agora tem tempo de assistir as lives, né, até o fim do mês. Depois o projeto vai ficar, eu vou pensar se eu vou deixar um tempo ainda aí no Instagram ou se eu vou tirar, né? Vamos lá. Então, gente, a proposta hoje é a gente falar da neurobiologia, da neurofisiologia do medo, na neurobiologia do medo, na parte física. E a gente falar de uma maneira mais reflexiva sobre de que forma, né, essa parte orgânica também acaba impactando a nossa mente e a nossa alma. Às vezes induzindo a gente a sentir coisas que a gente não quer sentir. Porque o primeiro impacto dos nossos sentimentos, das emoções, né, que acontecem no mundo é no nosso corpo físico, né? E por isso que a gente acaba sentindo, através dos nossos canais de percepção, impacto das coisas que nos rodeiam, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, para vocês conseguirem localizar na vida de vocês o porquê de algumas coisas que estão acontecendo com você. E não se sentir culpados, e sim ponderados, né? Porque quando eu tenho informação, gente, a ideia é essa, né? Quando eu tenho informação, eu posso mudar a minha vida. Porque então eu já sei como está funcionando, né? Então agora eu sei que eu posso mudar, né? E aí, a partir daí, a gente começa e faz toda a diferença, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, para começar, né, o pessoal ainda está entrando aí. Para começar, eu vou falar rapidamente do porquê que hoje as pessoas estão com níveis de estresse e de ansiedade tão altos, né? A gente sabe hoje que pela pandemia, principalmente porque as pessoas não estão sabendo lidar com esse estresse, né? Que esse estresse, lembrando, né? Tudo que a gente tem que lidar de uma forma muito rápida, que a gente não tem tempo de se adaptar. Basicamente, de uma forma bem simples, seria isso, né? E aí, como isso aconteceu a pandemia e a gente teve que se adaptar muito rápido, como eu falei nas outras lives, depois quem quiser vai lá e dá uma olhada, né? Que eu falei bastante sobre isso. Então, como a gente não está tendo tempo, né, de se adaptar, de elaborar o que está acontecendo com a gente, psicologicamente, emocionalmente, então a gente fica muito impactado, todos nós, né? E aí gera o chamado estresse. E esse estresse, ele tem uma ativação tanto no corpo físico, como na parte emocional e mental, né? E aí, por conta disso, por conta das pessoas não estarem sabendo lidar muito bem com todo esse estresse, com esse volume de coisas que a gente está tendo que se adaptar e que dá as respostas, né, muito rápidos, né? Também existe o impacto das próprias emoções, dos próprios sentimentos que esse estresse acaba gerando, ou que esse nosso novo modo de vida acabou gerando, né? Mas a gente precisa lembrar, né, que muito antes da pandemia, os índices de ansiedade e depressão já estavam muito altos no planeta todo. A gente que é da área da psicologia, a gente, né, pegava as pesquisas e eu sempre fiquei muito alarmada com os números, porque é um absurdo, né? Como é que tanta gente pode estar com ansiedade e depressão no mundo? Como é que tanta gente está acelerada, com medo, insegura e triste no mundo? Isso que quer dizer, né? E então nós psicólogos a gente se preocupa muito com isso, é o nosso dia a dia no consultório, mas a questão é por que tanta gente ao mesmo tempo, né? Antes da pandemia, e claro que depois isso se agravou, né? Então, por isso, gente, eu quis contribuir com essa parte prática. Como é que vocês podem fazer, então, com tudo isso que está acontecendo, para diferenciar o que é sentimento e o que é emoção? Vamos começar por aí, bem básico, né? Que é mais ou menos como a gente faz aí na psicoterapia. Na terapia que eu faço existe uma parte bastante didática também, para as pessoas se localizarem quanto às coisas que estão acontecendo com elas, né? Então, eu vou trazer esse mesmo modelo para cá, rapidamente, né? Então, o que é emoção? Emoção é um conjunto de respostas químicas, fisiológicas e neurais
baseadas em memórias emocionais, né, que são desencadeadas. E surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, as emoções, eu tenho uma emoção quando eu fico impactado com emocionalmente, né, com alguma coisa que vem de fora, né? E aí, as emoções são difíceis da gente conceituar, né? Eu pergunto assim, mas fala pra mim, o que é alegria? Fala pra mim, o que é medo, né? As pessoas não sabem muito bem definir, não conseguem. E isso tem um porquê, né? Não é só porque elas não são da área da saúde ou da psicologia, porque é difícil de definir mesmo, né, gente? E a gente, nas escolas, não aprende educação emocional, né? Quem sabe, com todo esse movimento que a gente está fazendo agora, as escolas incluam essa preparação também, né? Quando eu me formei, nas escolas tinha psicologia, justamente por causa disso, mas depois tiraram do currículo, né? E então as emoções é tudo que nos impacta de fora para dentro e gera uma resposta bioquímica, fisiológica, né? E por causa disso, essa resposta é muito subjetiva, quer dizer, cada um vai sentir do seu jeito, né? Da sua forma. E o sentimento? O sentimento, por sua vez, é uma resposta a essa emoção e diz respeito como cada um se sente. Grava bem, gente, anota aí no caderninho. Diz respeito como cada um se sente diante das emoções. Olha que coisa interessante, né? Então, o sentimento ele não é tão fisiológico, né? Ele precisa de uma elaboração, ele precisa que passe por outros canais nossos, mentais, emocionais, para que você consiga interpretá-lo, né? Para que você consiga dar voz a ele, entender o que está acontecendo. Então, talvez a gente possa dizer que nesse caso, que o sentimento é uma sofisticação das emoções. Quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a nossa complexidade quanto seres humanos, né, vai acontecendo e ficamos mais complexos à medida, né, que vamos vivendo, que vamos tendo mais autoconhecimento, mais informações, né? Dependendo de como cada um lida com isso, a gente vai tendo uma certa profundidade, né? E aí a gente tem algumas emoções que são bem básicas, o medo é só uma delas, raiva é outra, né? Que são reações muito primárias, desde que o ser humano é ser humano, desde que ele veio aqui, né? Que ele começou a existir aqui na Terra, essas emoções começaram a existir. E, na maioria das vezes, esse homem primitivo, né? Ele começou a se impactar pela sobrevivência, quando o animal ia atacá-lo, né? E ele via que os amigos morriam, né? E aí ele aprendeu que ele tem que se defender. Então, gente, a partir daí, o cérebro do ser humano, enquanto coletividade, passou a criar áreas, né, específicas para lidar com esse tipo de emoção, medo, raiva, né? Então, a gente, para quem está entrando agora, né, quem chegou agora, eu estou falando da diferença entre emoção e sentimento, tá? Para a gente começar a live. E então a gente chegou à conclusão que as emoções, isso é a medicina que fala, e a psicologia, a ciência que fala, né? Que as emoções são uma reação química, uma reação fisiológica, biológica, diante de acontecimentos que acontecem fora da gente. E o sentimento seria já uma segunda resposta, já seria uma sofisticação, uma complexidade desse mecanismo, né? É quando eu elaboro essa resposta, é quando passa pelos meus filtros e eu vou dar uma identidade, uma identificação e vou dar uma resposta a isso, né? Então, o sentimento, ele é mais profundo, ele é mais sofisticado, ele é mais complexo. Essa é a diferença, né? Então, eu dei a ideia aqui de talvez a gente possa dizer, então, que o sentimento é uma sofisticação das emoções, né? Que vão evoluindo junto com a gente. Por isso, cada pessoa vai responder de uma maneira. Esse é o grande segredo, né, gente? Então, por que acontece o mesmo fato e pessoas diferentes que estão nesse fato acabam respondendo emocionalmente de uma forma diferente? Por causa disso, porque a emoção é fisiológica e muito subjetiva. Mais subjetiva ainda é o sentimento, que passa por esse filtro e por essa elaboração mais profunda. E por isso, cada um vai dar uma resposta e cada um vai ter uma reação, né, ao que acontece na vida de fora para dentro, né? E aí fora que o nosso mundo interno, né, as questões que a gente tem com a gente mesmo, que também criam, aí não é mais emoção, aí são nos sentimentos, né? Algumas emoções também, mas aí é um outro mecanismo, né? Mas fora essa parte de dentro, então a gente tem o impacto do que acontece fora de nós e dentro de nós, é isso que eu quero dizer, né?
Então existe sempre uma resposta no corpo, na mente, nos sentidos, nos sentimentos, né? E depois, se a gente for ampliar um pouco mais, existe uma resposta também frente à nossa sacralidade, né? O que é metafísico, que é o além do físico, né? A gente amplia mais ainda então esse universo. Então, eu vou trazer agora que eu fiz essa diferenciação, né, de sentimento e emoção, que deu para vocês entenderem um pouquinho a diferença e para poder identificar em vocês, porque hoje é a live prática, né? Eu estou dando esses toques para vocês aprenderem a identificar em vocês, né? Então tem uma reflexão que eu trouxe aqui. Então, por que será que o ser humano, enquanto coletividade, né, como eu comecei a falar, né, na live, se começou a ter altos índices de ansiedade e de depressão, né? E aí eu trouxe essa reflexão. Será que é porque o ser humano, enquanto coletividade, se perdeu de si mesmo? Se perdeu dessa alma coletiva mais positiva, né? Dos seus valores mais nobres, mais profundos, né? Do contato com a arte, né? Do contato com o seu sagrado, né? Perdeu muitas vezes a noção de respeito consigo, com o outro, com a natureza, se perdeu formando um ego geral, estou falando de coletividade, né? Um ego coletivo mais doentio e mais desequilibrado. E claro, a gente está falando em coletivo, e coletivo impacta cada um de nós, porque nós somos o coletivo, né? Isso é muito sério, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. Muito sério, você achar que o que você está pensando e sentindo e reagindo, a forma como você reage a isso hoje, não impacta quem está lá do outro lado do planeta, é uma ingenuidade, porque impacta, né? Impacta todos nós, e hoje a física prova, a física quântica tem vários estudos aí que prova que quando as partículas, né, estão ligadas, né, um elétron gira aqui, se eu der um estímulo para esse elétron aqui e colocar o par dele, né, que é semelhante a ele, precisa ser semelhante, que é semelhante a ele do outro lado do mundo, esse outro elétron do outro lado do mundo vai ter o mesmo impacto que esse aqui que eu estou mexendo aqui perto de mim. Então, e nós somos formados de prótons, elétrons, nêutrons, os mesmos átomos de toda a natureza, né? E da galáxia, etc. Então, por causa disso, que somos semelhantes, né, entre nós, um impacta o outro, pela física, pela psicologia e por outras áreas que vocês quiserem estudar, né? Então, o que você faz aqui, a forma como você reage aqui, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com você mesmo, impacta sim a todos os outros que estão ao seu redor e no planeta. Então, por causa disso, talvez, né, trazendo essa reflexão, o ser humano se perdeu muito de si, né? Somos 7 bilhões de pessoas no planeta, muita gente, né? Como é que a gente faz para conviver com tudo isso? Imagina, né? E aí muitas pessoas, então, nesse contexto, antes do Covid, já passaram a entrar numa emoção de medo, de insegurança, de tristeza profunda da alma, né? E aí, né? Tô ensinando vocês a observar, gente, a refletir junto comigo, tá? Essa é a proposta. E aí, por conta disso, essas pessoas que se tornaram impactadas, né, por esse medo, por essa insegurança, passaram a sentir estresse, a ativar o estresse dentro delas. E o estresse é um mecanismo também biológico e psicológico, né? Ele acontece no corpo, na mente, nos sentimentos também, nas emoções também, né, no nosso corpo emocional. E aí, esse medo, né, que gerou esse estresse, né, se transformou numa grande insegurança coletiva, né, uma grande ansiedade coletiva, vamos dizer, e uma tristeza profunda coletiva, né? Não, eu falo do coletivo, né, que todos os 7 bilhões de seres humanos vão sentir isso, claro que não, gente, mas eu falo que somos impactados por isso de alguma forma, porque um número maior de pessoas quando sente coisas semelhantes, vibracionalmente, energeticamente, geram formas pensamentos no ar, formas sentimentos no ar que impactam, ficam no ar, ficam no éter, né? Claro que vão impactar. Então, por conta disso, muitas vezes é difícil eu dominar as minhas emoções, porque se eu deixar cair minha vibração, se eu permitir que o medo entre, né, e que ele se transforme num estresse maior, eu estou permitindo, e neste momento, né, eu me conecto me conecto a todas as outras pessoas que também sentem isso, neste momento, potencializando o sentimento, entendeu? Por isso, e aí somos antenas, né? Nosso cérebro é antena, nós temos outras antenas a nível sutil, que eu falei em outras lives, e falo muito nos meus cursos, né?
dou aula disso, né? Então, por conta disso, todos nós ficamos impactados e neste momento em que existe uma pandemia coletiva, é muito mais difícil a gente, às vezes, sair desse impacto, mesmo que a gente queira muito. Então, a gente precisa querer muito. A gente tem que ter muito foco, muita determinação e ter este conhecimento, essa informação que eu estou passando para vocês. Porque se você não tiver informação, você entra no coletivo facilmente, você entra nesse sentimento de medo, de estresse, de insegurança facilmente. Mas se você tiver informação, por isso eu falo informação é ouro, sempre digo isso, né? Se você tiver informação, você pode reagir diferente com relação ao que está acontecendo fora de você. Esse é o grande segredo. É isso que a gente trabalha tanto nas terapias, tornando as pessoas mais fortes para poderem reagirem menos, né, e compreenderem mais, e etc. Tá? Então hoje é só uma amostrinha disso, né? Então aí, quando a pessoa permite que isso entre, pronto, aí ela vai, né, se unir a as outras pessoas, potencializa e pronto, aí complicou, né? E também, quando isso acontece, a maior parte das pessoas, antes disso acontecer, né, quais as pessoas que costumam ser impactadas? As que têm medo dos próprios sentimentos, né? Todo mundo, né? Quem tem medo, que já tem um certo receio, né, de encarar a parte emocional, quem nega a sua parte emocional, né? Finge que é só racional, né? Racionaliza, na psicologia a gente fala que você racionalizar as emoções, né? Os sentimentos, né? Racionalizar os sentimentos, né? Quando isso acontece, as pessoas começam a se perder mais ainda dentro de si, causar uma confusão interna, né? E estão com um terreno fértil para outras coisas entrarem, né? E aí tem muitas discussões e reflexões diante da pandemia, mas na minha opinião foi isso que aconteceu, né? O ser humano já estava fragilizado e o terreno já estava fértil para que esse vírus entrasse com tanta força. Então, como é que a gente impede que esse vírus também entre? Como é que a gente fortalece o nosso sistema imunológico físico e emocional, né? Porque o sistema físico cai quando o emocional cai, né? Isso é provado cientificamente, vou falar sobre isso agora porque é extenso, né? Então, como é que eu faço? Eu preciso aprender a entender o que está acontecendo comigo. E isso que eu estou fazendo aqui com a live, na live. Estou ensinando vocês como é que vocês entendem esse mecanismo dos sentimentos e das emoções. Porque essa semana a proposta é falar do corpo emocional, né? Para quem chegou agora no nosso projeto. E aí, quando esse terreno é fértil, as pessoas já entraram, né? Começam a ter mais dificuldades que outras que não entram, né? As que não entram, por que não entram? Porque elas olham o que está acontecendo, elas não vão ficar alienadas, claro, elas sabem o que está acontecendo, mas elas não se deixam impactar emocionalmente. Mesmo que tenham, num primeiro momento, se impactado, elas saem rapidamente disso e começam a elaborar formas de lidar com isso, a famosa resiliência, que eu falei lá na live passada também, quem quiser entrar na live 1, que falei bastante. Na 2 também, falei mais na 2, né? E aí? Então, diante de tudo isso, né? E agora, né? O que a gente precisa rever diante disso? E aí eu coloquei aqui que a reflexão talvez seja a gente rever a forma que a gente reage. Como eu reajo às emoções que vêm de fora? Como eu reajo aos sentimentos que são criados a partir dessas emoções? Por quê? O eu reajo, entre aspas, gente, é o filtro de cada um de vocês, que vai passar pela história de vida, vai passar por todas as experiências que tiveram até aqui, e cada um vai ter um filtro. Então a experiência é subjetiva, a gente fala na psicologia, cada um vai sentir do seu jeito, né? Também, internamente, né? Então a questão aqui na prática é, né, entender todo esse mecanismo, por isso eu estou dando essa pincelada, né, rápida dessas informações, para poder dar respostas diferentes e mais conscientes quando uma emoção te impacta, né? E aí o impacto dessas emoções, e aí também tem uma pergunta que você pode fazer para detectar isso, né? Qual é o nível de impacto que as emoções externas causam em mim? Então, o quanto eu me deixo ser impactado por essas emoções, né? E que depois transforma em sentimentos. E se forem bons, ótimo. Mas se forem ruins, fica complicado, porque é mais elaborado, né? E aí, como eu reajo, interpreto a cada... como eu reajo, interpreto a este mecanismo, que é intrínseco a todos nós. Então, veja, por que uma pessoa cai e a outra transforma em resiliência? Por causa disso.
E não é tão fácil assim, né, gente? Eu tô, né, dando práticas, dicas aí no nosso projeto até o dia 30 de abril, mas esses exercícios que eu e muitos terapeutas estão colocando no ar hoje em dia são só exercícios, né? Você faz o exercício, ele vai te ajudar naquele momento a identificar algumas coisas, e isso, claro, causa uma diferença interessante, né? Mas isso existem níveis e graus, né, desses impactos na nossa vida. E dependendo, se alguns estão muito lá no inconsciente ou muito arraigados, às vezes eu não consigo detectar, porque eu tô triste, porque eu fiquei deprimida, porque eu fiquei ansioso, aí precisa de uma elaboração mais profunda disso. E aí é que entram os psicoterapeutas, os psicanalistas, né, que fazem um trabalho mais profundo. Eu, por exemplo, trabalho com a psicanálise, com os modelos freudianos, né, e principalmente junguiano, né, e a gente fala dos complexos no Jung, e é muito interessante. Então, esses complexos são desse ser humano que é mais complexo, né? Então, fazer o exercício vai ajudar, vai aliviar, vai te conscientizar de algumas coisas e vai até te aliviar de algumas emoções na hora, vai ajudar bastante. Mas, às vezes, gente, isso não é suficiente. Às vezes você precisa de uma elaboração realmente elaborar, quer dizer, integrar coisas, né? Ver de forma diferente. Isso não é assim que se faz. Isso precisa de um tempo, cada um tem seu tempo, né? E enfim, aí o mecanismo da psicoterapia é um dos que ajuda nesse sentido para fazer uma elaboração mais profunda, tá? E aí, gente, então, voltando aqui no modelo, né? Então a gente tem todo esse impacto, né, a nível físico, a nível que a gente também pega dos outros, né? E eu vou trazer 2 exemplos, né, do mecanismos de estresse que são hoje aprovados pela ciência, né? Um é que é da neurociência, que ela valida, ela mostra pra gente como é que essa fisiologia do medo, né, acontece dentro de cada um de nós, né? Então, ela mostra que esse impacto, esse estresse causado por essas emoções negativas e muito fortes e muito aceleradas que estão chegando na nossa vida hoje, né, acabam nos impactando negativamente, e isso fisiologicamente, neurologicamente, desativa a nossa parte frontal do cérebro, né, que é uma das áreas responsáveis pela estabilidade das emoções, né? Então, o mecanismo funciona mais ou menos assim, né? Eu sou impactado por uma emoção, ela entra em mim pelos meus caminhos, pelos meus receptores neuronais, né? E aí ela vai impactar o meu córtex frontal, né? A partir daí, ela vai depois para um outro local no cérebro chamado amígdala, que não é a amígdala da garganta, é lá do cérebro, que é a parte do cérebro responsável da regulação dessas emoções, então do medo, da raiva, né? E do nível de impacto que cada um de nós absorve ou não essas experiências, né? Então existe um mecanismo fisiológico, um mecanismo cerebral, neurológico, né, em nós, que causa às vezes essas reações todas que nós temos, né? Então vão pensando nisso e vendo a nível pessoal, a nível coletivo, dependendo de onde você está inserido, o porquê que às vezes é difícil controlar certas emoções, né? E até certos sentimentos, tá? E quando esse impacto acontece, gera um nível de estresse, também é um fator biológico, né, e psicológico, e a pessoa entrou no campo, falando em linguagem agora bioenergética, entrou no campo, eu formo um campo energético também de medo, um campo energético de insegurança, um campo energético de raiva, e eu fico vibrando isso, gente. Então não é legal, né? Impacto todo mundo tem. De novo, a forma como eu vou lidar com isso é uma outra história, e é disso que a gente está falando agora, tá? Nessa live de hoje. Então vejam como lidar com tudo isso que eu escrevi aqui, né? Eu escrevi um roteiro legal para poder direcionar para vocês. Então eu coloquei assim: veja como lidar com tudo isso. Já é um mecanismo natural, né? Às vezes, hoje em dia tem muita informação na internet mostrando partes disso. E quando você vê a parte, você não vê o todo, esse é o problema, né? Quando você vê a parte, parece que aquela parte é grande, né? E parece que aquilo não é natural. E aí a fala hoje em dia, né? Assim, a gente tem que se livrar disso. A gente não se livra, isso é natural. Todo mundo vai passar, né? Agora a gente pode aprender a lidar
de forma melhor com tudo isso, que essa é a proposta, né? Por isso que eu estou passando essa informação aqui também. Porque se tornar consciente do mecanismo é o primeiro passo para a mudança. É por causa disso, né? Então veja como lidar com isso é natural, né? Então eu não preciso também me impactar tanto assim sabendo disso, né? E hoje existem também muitos cursos, muita informação, muitas técnicas que ajudam, né, a permear, né, ajudam a mediar, né, um pouco melhor isso que está acontecendo com a gente, né? E estou falando agora da pandemia, porque isso tem um impacto maior. Já tinha antes no mundo que parece que o ser humano se perdeu na reflexão que eu fiz antes e piorou depois, né? Mas ok, é só aprender a lidar, né? E assim, como existem esses estudos, né, da neurofisiologia que explica esse mecanismo, a partir daí a gente tem as terapêuticas que funcionam dentro disso, né? Então, por exemplo, nas técnicas de meditação, que é uma técnica fantástica, faço muito, né? Indico para os meus clientes, meus alunos. Na meditação, existem alguns estudos que mostram que, enquanto você está meditando, aumenta a atividade no córtex frontal, que é justamente esse que é impactado, né? Primeiro pelas emoções, entrando em um estado de profundo repouso quando você faz a técnica, né, da meditação. E nesse momento que entrou em repouso, o que acontece? O tálamo, que é uma outra parte do nosso cérebro relacionada às funções corporais, ele reduz a atividade. E aí você entra no estado de repouso, diminui as tensões, permitindo esse repouso mais profundo e que você entre no estado de relaxamento físico, porque o corpo está parado na hora que você está meditando, e mental, que seria o segundo nível. E aí, um terceiro nível seria a transcendência, né? Seria um relaxamento com profundidade, atingindo outras frequências do nosso cérebro, né? Nós temos as frequências, né? Alfa, a beta, que é a primeira, que é a de vigília, a alfa, que é a segunda de primeiro relaxamento, depois delta, teta, e assim vai, né? Então, a gente vai indo para esses níveis de repouso, de relaxamento, que a técnica ensina. Mas isso é uma das técnicas, né, que permite tanto esse relaxamento profundo, como essa transcendência do ego depois de um tempo, né? E essa conexão com o nosso eu maior. Mas, dentro da psicologia, que é uma outra técnica da psicoterapia específica, que é uma técnica dentro da psicologia, né, aprendida, criada para os psicólogos fazerem, porque tem toda uma técnica, um procedimento técnico específico para se fazer, né? Então, dentro da psicoterapia também existem estudos que trabalham provando que existe, quando você faz terapia, psicoterapia, você ativa a neuroplasticidade. O que é isso? Novos caminhos neuronais são criados depois de um tempo, né, que você está em terapia. Precisa de um tempo, cada um tem um tempo para isso, né? Quando você faz uma elaboração, quando você tem um insight, né, na psicanálise, um novo caminho está se criando ali. E se você repetir, né, se esses insights começarem a ampliar, eles vão criando outras ramificações, né, neuronais, criando neuroplasticidade e abrindo o seu universo, a forma como você enxerga o mundo. E isso também ajuda a lidar com as emoções e com os sentimentos, porque se eu tiver mais recursos biológicos, mais recursos fisiológicos, mais recursos também de informação e etc., eu evoluo, eu cresço, eu amadureço, né? E eu consigo lidar muito melhor com as emoções. Vou dar um exemplo simples para a gente entrar, né, para o exercício. Um exemplo muito simples. Lembra quando você era adolescente, né? Quem é mais velho, né, que tá aqui comigo? Lembra quando você era adolescente, lá, o primeiro namorado, né? E aí você tomou fora do namorado, né? E aí você ficou extremamente impactado, às vezes sem comer, né? Os adolescentes sofrem muito, porque eles estão no início de tudo isso, né? Não sabem lidar muito bem com suas emoções, com os sentimentos, né? E aí você sofria de um jeito. E aí pensa hoje. Se você tomar um fora do seu namorado ou da sua namorada, como que você vai reagir? Você não é mais forte hoje? Você não reage menos? Ou você não reage de uma forma um pouco mais inteira quando isso acontece? É por causa disso, porque você aprendeu, você criou, né, outros caminhos para aprender a lidar com isso. Psicológicos, neuronais, etc. Então, quando a gente... E o que aconteceu nesse período? Informação, né? Experiência. Você tem mais informação, você teve mais experiência e hoje você consegue lidar de uma outra forma com isso.
Então, esse é o mecanismo, gente. Esse é o mecanismo, né? E é também um mecanismo, e para isso existir uma neuroplasticidade lá também. Então, só para dizer, gente, que esse mecanismo das emoções e sentimentos, né, existe a nível físico, biológico, neurológico, psicológico, emocional. Por isso que não é tão simples assim, por isso que não é só fazendo um exercício que eu vou lidar com emoções, às vezes, que estão distorcidas em mim há muito tempo, tá? Por isso que existem os processos, né, mais profundos para isso, como os que eu trabalho, da psicanálise, da psicologia, etc, tá? Mas os exercícios ajudam. Isso que eu estou fazendo com vocês agora, que é dar informação, ajuda muito. Com informação, eu tenho condições de reagir diferente, tá? Falando do corpo mental, isso é ouro. Se eu não tenho, eu entro na leve energética, inclusive coletiva, eu me deixo influenciar por pessoas que estão perto de mim, que às vezes não estão muito bem, porque eu não sei disso, eu entro automaticamente, tá? Então, a informação é para que você aprenda a lidar e reagir de uma forma melhor, né? Bom, e aí o que a gente tem que fazer na prática, né? Então, prestar atenção em como eu lido com essas emoções e sentimentos. Como cada um de vocês que está aqui, os outros que vão ouvir depois, lidam com isso. Precisa fazer uma autorreflexão, uma autoanálise, quem não está em terapia, né? Precisa fazer isso, porque se você não fizer, você não vai detectar. Você vai ver que você está no automático. Você vai conforme a boiada, vamos dizer, né? Brincando aqui, né? Eu não sei disso, eu não tenho essa consciência. Então, eu adquiro consciência, a primeira coisa. Quando eu olho para mim e falo, então eu estou lidando dessa maneira com as minhas emoções que vêm de fora. E depois, dessa maneira, com os sentimentos que eu crio a partir disso, dentro disso que eu estou falando, né? Isso é ouro, é a primeira coisa importante que vocês precisam fazer, né? E aí, quando a gente consegue fazer isso, nós estamos lidando com o quê? Com a nossa inteligência emocional famosa, né? Eu estou aprendendo, criando recursos melhores, inclusive racionalmente, para compreender e controlar melhor essas emoções, esses sentimentos dentro de mim, né? Eu trouxe aqui uma frase do Maharishi, né, que é um mestre famoso, né, e dentro da yoga, dentro da meditação, e é uma frase muito interessante porque resume isso que eu estou falando para vocês. Veja como essa consciência é milenar, né, ou é muito antiga, né. Então o Maharishi tem uma frase assim: qualquer que seja o nível de consciência, esse é o nível da ação. Olha que coisa interessante, que é justamente isso que eu estou falando para vocês de uma forma mais detalhada, né? Então, dependendo do nível de consciência, de informação que eu tenho, né, eu vou reagir ao mundo de uma forma diferente. Por isso que eu falei que isso é ouro, né? Para você cair a frase do Maharishi, para vocês refletirem, depois eu vou deixar escrito aqui na descrição da live, tá? Então, aprendemos até aqui que a forma de lidar com essas situações diárias é o que vai determinar a sua qualidade de vida e a sua saúde emocional. De novo, ouro, certo? Vamos prestar atenção, então, como estamos né, absorvendo e respondendo a essas emoções. Lembrando aqui, gente, também que a gente não precisa responder a tudo. Aí nos meus destaques, né, acho que na parte da terapia, né, eu coloquei uma imagem falando isso. A gente não precisa reagir a tudo, né? A gente pode sentir, refletir, escolher ao que eu quero reagir, porque reagir também é desgaste de energia, não se esqueça disso, né? Então a gente pode usar a nossa inteligência emocional, usar nosso arcabouço de informação também para responder de uma forma melhor, né? Ou mais civilizada, ou com menos desgaste para mim, certo? E com isso estarei respeitando o outro, lógico, né? Passa por aquelas questões lá que eu falei na live 1 e na live 2, né? Da resiliência, né? Da integridade, de outras que eu falei. Depois vocês vão lá dar uma olhada. E aí, trazendo isso, eu trago então o mecanismo de como isso funciona para que vocês tenham mais poder de ação, para que vocês possam responder diferente. Essa é a prática. Né? Sem informação não tem prática. Não adianta eu dar uma prática de você fazer a afirmação, como a que eu vou colocar mais tarde para vocês fazerem, se vocês não tiverem essa informação antes. Vocês vão ficar repetindo a frase de uma forma inconsciente. Então, quando eu soltar a frase mais tarde, eu gostaria que vocês fizessem a cada palavra
com essa consciência que eu estou passando agora, né? Cada palavra vai ativar um tipo de reação interna em vocês e cada palavra vai fazer uma reflexão de como vocês estão lidando. Nessa semana eu coloquei um pouquinho das crenças, né, também na afirmação, porque falamos delas semana passada. Então, quando você falar a palavra crença no exercício da afirmação, você realmente solte as crenças, né, que não te servem mais e substitua por coisas que hoje são melhores para você. Quando você falar uma palavra que tenha significado na afirmação, para você especificamente, fale com o coração, né? Fale com a alma e guarde na mente. Eu peço para repetir 3 vezes e de preferência 7 dias na semana, porque isso vai ficar gravado, mas gravado na tua mente, na tua memória, né? Gravado no nível de memória primeiro, se você faz um outro dia, ele fica num nível de memória mais profundo, falando em cognição, né? E aí quando você faz de novo, ele fica mais gravado ainda. Vai ter uma hora que ele já está no seu subconsciente, no teu inconsciente. Já faz parte de você. E quando você tiver que reagir a alguma emoção, algum sentimento, alguma situação na sua vida, virá essa informação que estará gravado com profundidade. Isso é o quântico também, né? Não só o neurológico, mas também todo esse movimento que você guarda, né, no teu corpo emocional, no teu corpo espiritual e o significado que você dá para isso na sua vida. Então é uma ferramenta bastante legal, mas é só uma delas, tá? E aí, gente, eu tenho uma sugestão aqui para fazer, né? Que se você gostou da live de hoje, se você está gostando dos exercícios que eu vou passar estou passando e vou passar mais tarde, que são as afirmações, os carrosséis, né? Tudo que eu estou passando da parte prática, continue com a gente. E se você quiser aprofundar mais ainda, eu vou fazer um workshop no final desse período, né? Na última semana, eu vou lançar lá para maio, né? Vou lançar um workshop onde a gente vai ver com profundidade, com técnicas profundas, com vídeos, áudios, aulas ao vivo, com mais profundidade esse mecanismo todo das crenças, das emoções, dos sentimentos, como eu posso lidar com exercícios mais profundos, né? E aí nas mentorias ao vivo que eu vou fazer, a ideia é a gente trabalhar um pouquinho como a gente faz, não igual como a gente faz no consultório, claro, mas trabalhar um pouquinho ao vivo, cada um de vocês que estiverem lá comigo, tá? Então, prestem atenção, no final do projeto, né, na última semana eu vou soltar o link, quem quiser pode se inscrever, tá? Para permear isso, eu estou fazendo uma live antes disso, com esse mesmo modelo, para quem quiser aprofundar, estar ao vivo comigo para a gente trabalhar, que vai ser amanhã, dia 16/4, às 19h30, tá? O link tá lá na bio, tem o ingresso com valor hiper promocional, como eu falei nas outras lives, quem quiser... o valor tá lá já para as 2, mas quem não participar dessa, depois eu vou pôr da outra. Vai ser na Zoom, todo mundo junto. E quem entrar, a proposta é essa, a gente falar desses assuntos na vida de cada um que estiver lá. Com profundidade, você vai trazer tua crença, a gente vai olhar de perto juntos, eu vou ajudar através de exercícios de elaboração a você ressignificar essa crença e caminhar melhor, né? Como é uma live única, é um trabalho de mentoria único, a gente vai escolher uma crença para cada um, tá? Bom, é isso, gente. Deixa eu ver aqui. A ideia era essa, né? Eu vou, mais tarde, eu vou fazer vou soltar o videozinho com as afirmações, né? E eu vou fazer um exercício prático aqui com vocês já, neste exato momento, para a gente encerrar com chave de ouro. Então, quem tiver aqui comigo, se tiver até um caderninho para anotar, lápis, caneta, ou quem não quiser anotar, né? Porque eu sempre faço o exercício e peço para no final a pessoa anotar o que vem, se vem algum insight, alguma elaboração, alguma ideia, né? Porque é o que veio do exercício. Mas se não, pode fazer depois, tá? Então, primeira coisa, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão... a proposta é assim, olhar mais de perto para os seus sentimentos e para as suas emoções, né? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai fechar os olhos e vai entrar em contato com você mesmo. Quando eu fecho os olhos, eu estou num outro nível mental, estou no nível mais para dentro de mim, né? Mais
comigo, né? Então essa é a proposta. Então primeiro você vai fechar os olhos, vai fazer 3 respirações profundas para centrar a mente, né? E centrar no corpo, trazer aqui para o aqui agora para o corpo, né? Para que você encontre o caminho da sua alma. Primeira coisa é isso. E você vai fazer isso no silêncio. Então você vai fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda. Segura um pouquinho, solta, de preferência pela boca, bem devagarzinho ou pelo nariz mesmo. Faz mais uma vez. Inspira, com os olhos fechados, não abre, tá? Quando expira, né? Essa luz dessa egrégora que está sendo formada agora, do bem, do positivo, da luz, do melhor de nós mesmos, né? Quando soltar, solta as preocupações que vocês tiverem no dia de hoje, estejam com vocês. Mais uma vez, inspirem e expirem, com os olhos fechados. Chegaram até vocês? Estão aí com sua alma? Espero que sim. Então, deste lugar onde vocês chegaram, estão agora, vou pedir que em silêncio profundo vocês olhem qual sentimento que mais está te impactando hoje. De forma negativa, claro, né? Porque a ideia é de solução, né? Então, o que hoje te incomoda? Qual o sentimento que te incomoda? Ou qual a emoção? Existe alguma emoção que você passou essa semana, no dia de hoje, que te impactou, né? De uma forma negativa, que deixou você estressado, chateado, cansado? Então, é essa emoção que você vai trazer, tá? Ou esse sentimento, né? Depois que a emoção aprofundou, que você vai trazer. Com os olhos fechados, não abra. Porque a ideia é fazer um pouquinho mais de profundidade no pouco tempo que nós temos, né? Encontrou? Então, você vai trabalhar com ela, você vai dar uma cor para ela. Você vai dar uma forma para ela. Pode ser uma forma humana, pode ser qualquer outra forma que você queira dar. Você vai corporificar esse sentimento e essa emoção. Ou essa emoção. É uma coisa só, tá, gente? Sempre respirando, com os olhos fechados, para ter um contato um pouco mais profundo com a sua alma. Identificou, colocou uma forma, né? De uma cor. Então ela se tornou uma forma mental neste momento, tá? Então você vai trabalhar com essa forma mental. Agora você vai manter mentalmente essa forma com essa cor na sua frente, que está representando esse sentimento ou esta emoção, né? Você vai olhar para ela e você vai dizer assim: tudo bem você estar aqui. Tudo bem você chamar minha atenção. O que você quer neste momento? Você quer chamar minha atenção para quê? O que eu preciso prestar atenção na minha vida que eu não estou olhando, que eu não estou vendo? De olhos fechados, respirando. Lembre que quando você fizer isso, você está trazendo esse sentimento e você sabe que nada é permanente, nem na sua vida e nem nesse momento de agora e nem no seu dia. Isso também vai passar. Mas para isso você precisa olhar para isso que está chegando na sua vida, identificar, olhar e ver qual é o papel que este sentimento e que esta emoção está trazendo, está tendo na sua vida neste momento. E se você conseguir, tente identificar a origem, né? Quando você sentiu esse sentimento, essa emoção a primeira vez? Pode ser lá atrás, na infância, ou pode ser agora, em poucos dias, né? Ou alguma situação que aconteceu que trouxe isso para você. E aí agora, falando isso, provavelmente essa imagem, né? Essa forma pensamento respondeu para você. Se não respondeu, você pode depois repetir o exercício com mais profundidade, com mais tempo, né?
Geralmente a resposta é primeiro flash que vem, ou de uma palavra, ou de uma frase, ou de um sentimento, uma imagem, tá? Essa é a resposta da alma. Ela vem lá do inconsciente, ela vem de uma forma mais simbólica. Ela não vem de forma racional. Então, isso é isso que ela quer dizer para você. Então, você identificou o que é que está te incomodando e a origem. E trouxe para você a reflexão sabendo que nada é permanente na sua vida, que isso é só uma fase, um ciclo e que tem uma função na sua vida nesse momento. E agora você vai se propor a dar um passo diferente na sua vida para que esse sentimento e essa emoção se modifique. Quando você dá o passo, você ativa a sua vontade de fazer diferente. Você traz um movimento diferente para a sua vida. E para o lugar que essa emoção e sentimento está tomando agora na sua vida. No seu corpo, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E com esse movimento da vontade, você vai se propor a trocar esse sentimento. Então, o que é que esse sentimento, essa emoção está trazendo para mim de reflexão? Com o que ele está mexendo na minha vida? O que eu tenho que aprender com ele, né? Neste momento da minha vida, o que o universo está querendo dizer para mim, de uma forma mais ampla, né? Com este sentimento e esta emoção que está me trazendo esse desequilíbrio. E você vai olhar e você vai também prestar atenção de que forma você está reagindo, qual a resposta que você está dando, né? Para este sentimento e emoção. Primeiro, você está se deixando impactar de uma maneira muito forte? Ou menos impacto? Como é que você está reagindo a ele? E sabendo disso, você vai fazer uma troca. Você vai pegar esse sentimento e você vai trocar pelo sentimento oposto a ele. Agora, neste momento. Agindo, trazendo sua vontade de mudar. Então, se eu estou ansioso, eu vou determinar que eu terei mais paciência. Se eu me sinto culpado ou culpada, eu vou determinar que eu terei mais responsabilidade comigo ou com a pessoa, ou sempre é com a gente, né? Mas eu vou ter mais responsabilidade diante do ato ou da ação, né, que esse sentimento provocou ou provoca em você. Então, eu vou trocar a culpa que eu posso estar sentindo pela responsabilidade, ou o medo pela coragem, ou a rejeição pelo auto-amor. Isso mostra que você está cuidando de você neste momento. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim, eu preciso só de mim. E é isso que você está fazendo agora. Parando uns minutinhos só para olhar para dentro de você, lá na sua alma, identificar o que está te incomodando de uma forma muito simples, né? E se propor a dar uma outra resposta, a dar um passo diferente. Já vai fazer toda a diferença. Continua com os olhos fechados, respirando profundamente, entrando em contato com isso, nesses minutinhos que estamos aqui. E aí, quando você se propõe a fazer essa troca, você diz a essa forma, pensamento e sentimento que está à sua frente: pronto, vamos fazer um acordo. Eu me proponho a olhar para você e aprender o que você tem aqui para me ensinar. E você se propõe a se transformar também em uma energia mais positiva na minha vida, trazendo um aprendizado que seja mais leve, mais harmônico para mim. Neste momento eu já aprendi, eu não preciso mais aprender com sofrimento, eu posso aprender com o conhecimento, com a reflexão, com a consciência. Respire bem fundo. Solte bem devagar, continue com os olhos fechados, em contato com essa forma pensamento, forma sentimento que você criou. Faça as pazes com ela. Faça as pazes, se proponha não a brigar com ela, mas a refletir junto e aprender junto a partir daqui, até que ela possa
sair da sua vida, quando você já elaborou e integrou o aprendizado que ela tem a trazer, e você poderá caminhar novamente sozinho, sem ela. Fazendo isso, você está respeitando a si mesmo, respeitando o outro que vive com você, que às vezes tem que te aguentar com essa energia complicada, né? E aí você vai usar então agora a forma da luz violeta ou dourada, vai envolver essa forma sentimento, essa forma pensamento com essa luz dourada, formando um campo com essa luz dourada ou violeta, ou as duas juntas, como quiser. Aí vai respirar bem profundamente e vai soltar, vai enviar ela lá para o universo. Agora é o universo que vai lidar com ela em outras camadas de frequência. Neste instante, abra os olhos tranquilamente, no seu tempo, e volte a sua atenção aqui para a minha voz, para a nossa live, para que a gente possa fazer o encerramento. Espero que esse pequeno exercício muito simples, né, tenha trazido algum tipo de mudança para você que está aqui comigo, para você que vai assistir essa live mais tarde. Se vocês acham que o conteúdo desta live pode ajudar alguém, compartilhem, né? Compartilhem, vamos compartilhar o que é bom, né? O que pode ajudar as pessoas, né? E quem quiser aprofundar um pouco mais, né? Dentro do trabalho que eu faço, na psicoterapia, na psicanálise, em outros formatos que eu tenho também, né? Ou quem quiser participar da live agora sexta-feira, é só se inscrever na bio, né? E depois continuem com a gente até o final, né? Do projeto, até dia 30/4, que a gente vai compartilhar muito mais informações, mais aprendizados. A cada semana a proposta é trabalhar um tipo de área nossa, ou um corpo nosso. Semana passada foi o corpo mental, essa semana o corpo emocional. Na próxima vamos trabalhar o corpo energético, físico-energético, tá? Isso, gente, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse exercício muito simples ajude vocês. Mais tarde eu vou soltar a afirmação da semana, que também é um exercício para vocês fazerem. 3 vezes ao dia, durante 7 dias seguidos de preferência, ou quando puderem, mas 3 vezes no dia que escolherem, né? E depois eu vou soltar um carrossel com mudras, né? Mudras são aquelas formas, né, que nós fazemos, né, com as mãos, que tem significados também energéticos. Então eu vou dar alguns mudras para dissolver essa parte emocional, ajudar, não dissolver, né? Ajudar a integrar, né? A gente não dissolve, a gente integra e transforma, né? Para ajudar a transformar algumas emoções e sentimentos, pode ser até esse que você escolheu para trabalhar hoje, e vocês podem usar em meditação, tá bom? Vou escolher uns 4 mudras bem legais, para que vocês, é só fazer, mesmo que não faz yoga, né, que não tem essa linguagem da meditação do yoga, pode simplesmente fazer e sentir profundamente quando você está sem a forma, né, e quando você está com a forma nas mãos, qual é a diferença que faz no seu corpo físico, nos seus sentimentos, no seu coração, nos seus pensamentos, e aí vocês, né, sentindo a diferença, vocês podem passar a usar como ferramenta de apoio aí no dia a dia, tá bom? É isso, gente. Gratidão por todos que estiveram aqui comigo. Cris, minha querida Cris Menberg, maravilhosa, está aqui comigo, gratidão. O pessoal que entrou é novo, né? Que bom. Patrícia, minha querida aluna, minha cliente, gratidão por estar aqui. Se vocês tiverem, eu gosto quando a gente faz exercício, eu gosto de encerrar para que vocês fiquem com a energia do exercício, tá? Mas, se vocês tiverem alguma questão para perguntar, tá? Eu respondo com muito prazer aqui para as pessoas que estão aqui, tá bom? Coloquem os coraçõezinhos, gente, porque o coraçãozinho diz que a live tá legal e o Instagram distribui para mais pessoas, né? Coloquem aí, basta só apertar o coraçãozinho aí que ele sobe, tá? Se vocês gostaram, né? É uma forma de trocar, né? Energia de troca, de retribuir aí por esse espaço que a gente está compartilhando juntos, tá?
Tô olhando aqui se tem alguma questão. Não? Então vou encerrar, tá certo? Gratidão mais uma vez por todos que estão aqui. Continuem com a gente no projeto até o final do mês. Façam perguntas lá nos comentários se vocês tiverem sobre o que a gente está passando no projeto, tá bom? E se quiserem falar comigo de alguma maneira, o meu WhatsApp também está à disposição. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês também nessas questões. Independente de estarem nas lives pagas ou no projeto do workshop, eu também dou esse apoio para quem estiver precisando. É só entrar em contato comigo lá no Zap, tá bom? Durante o projeto. Aproveitem, tá? Gratidão. Namastê.